Oi pessoal, uma ótima noite para todos que nos acompanham aqui no Mando News. Que fim de semana, hein? Mudanças bruscas nas temperaturas, recordes registrados aqui no sul de Minas e a partir de agora, além de detalhar sobre esses registros, eu trago para vocês um panorama para essa semana com a participação da Anete Fernandes, meteorologista do INMET, que esclarece algumas dúvidas não só a respeito da medição dessas temperaturas, como também para os próximos dias. Mas vamos começar falando de Pouso Alegre, que iniciou os termômetros com 4 graus na manhã dessa segunda-feira. Você está acompanhando imagens aí enviadas pelo Guilherme, nosso espectador, do bairro Gabiroval, que teve registro de geada. Vocês estão acompanhando aí que o acúmulo foi bem grande em cima da motoca dele, mas aqui em Pouso Alegre não chegou nem perto de Delfim Moreira, onde os termômetros atingiram menos 7 graus nessa segunda logo pela manhã. Segundo a estação particular lá do bairro do Charco, que fica aí a cerca de 1.700 metros de altitude, a gente chegou a menos 7,3 graus no município. Foi uma mínima tida como recorde. Você está acompanhando nas imagens aí da Nair Cristina Faria, do Oswaldo Guimarães, que a paisagem ficou coberta por gelo. E não foi só lá não, em Maria da Fé chegou a menos 2,9 graus na estação da Fazenda Retiro, que é do INMET, e os campos também foram cobertos pela geada. Já na estação da EPAMIG também, em Maria da Fé, a mínima foi de 0,2 graus, mas também teve aí registro de menos 0,8. Aí nas imagens registradas pelo William Siqueira. Agora, Monte Verde, destino turístico aqui do nosso sul de Minas, também voltou a registrar uma temperatura abaixo de zero nessa segunda-feira. Os termômetros atingiram menos 1,6 graus. O distrito de Camanducaia vem sendo considerado o local mais frio do país nos últimos dias no ranking trazido aí pelo INMET, mas a gente também teve registro não só aí em Monte Verde, mas em Venceslau Braz, Gonçalves, Alagoa, Itamonte, Andradas e por aí vai. E essa tendência vai seguir pelos próximos dias, mas a gente traz mais detalhes sobre não só a medição, como essas tendências com a Anete Fernandes do Instituto Nacional de Meteorologia. Bom, no final de semana, uma massa de ar frio adentrou sobre a região sudeste de forma continental. Foi a primeira massa de ar frio que conseguiu avançar pelo continente e chegar até a região sudeste. Na realidade, abrangeu todos os estados da região sudeste e centro-oeste do país. Foi a primeira do ano, tá? Quando a massa de ar frio ela avança de forma continental, ela preserva suas características em relação à umidade e à temperatura, tá? Então foi uma massa de ar frio intensa e muito seca. Isso fez com que as temperaturas declinassem em grande parte do país, no decorrer do fim de semana. Nós tivemos as menores temperaturas do ano em Minas Gerais, em várias localidades do estado, inclusive no sul de Minas, no Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Então, em várias localidades nós tivemos a menor temperatura do ano registrada até o momento. Então, essa formação de geada de forma generalizada e geada forte a moderada, como nós vimos no sul de Minas, também teve geada no oeste de Minas, no Campo das Vertentes, no Triângulo Mineiro, foi devido à atuação dessa intensa massa de ar frio. Tá? Em relação à diferença nos pontos, quanto mais alta for a localidade, menor vai ser a temperatura. Tá? Não dá para comparar equipamentos. Tá? O INMET ele possui uma rede de estações oficiais. As estações do INMET elas seguem o padrão internacional, tá? Tanto em relação aos instrumentos utilizados quanto o posicionamento, a localização e o entorno. Então existe todo um critério para as estações oficiais do INMET. O INMET divulga estações de outras instituições no site. Então nós temos um site específico, né, um mapa onde aparecem as estações não só as oficiais, mas de outras instituições. A estação de Delfim Moreira ela não pertence ao INMET, ela não tem o padrão internacional das estações do INMET. Eu não conheço a localidade, mas o que eu sei é que é um vale em altitude, ou seja, você tem uma região muito alta e uma baixada ali naquela altitude. Isso faz com que as temperaturas sejam menores. Tá? Então essa é a razão de você ter temperaturas às vezes muito mais baixas, mas não dá para comparar com as estações do INMET porque são o critério de instalação e mesmo os instrumentos utilizados eles são diferenciados, mas a justificativa de você ter temperaturas muito baixas numa região alta é esse fundo de vale em altitude. Tá? Então uma explicação seria essa. Essa massa de ar frio ela foi potencializada por uma outra
massa de ar frio que chegou na região no final do domingo. Então, uma avançou no sábado, já declinando as temperaturas no domingo, e uma outra massa que também veio de forma continental potencializou o frio tanto na região sul do país quanto nas regiões centro-oeste e sudeste. As temperaturas elas tendem a continuar amenas pelo menos até a próxima quarta-feira. Então existe perspectiva de geada no sul de Minas até a quarta-feira. A partir de quinta-feira essa massa já não atua mais e as temperaturas começam a esboçar ligeira elevação. E aí na quinta-feira a perspectiva de geada só para a região serrana do sul de Minas Gerais. Como a Nete bem explicou, nós tivemos o reforço dessa massa de ar polar de acordo com uma frente fria nova que apareceu. Mas o que potencializa mesmo é um ciclone extratropical que se formou nesse domingo na altura do Rio Grande do Sul, mas está em alto mar e também deve trazer agitação no mesmo, e eu vou trazer esse alerta daqui a pouquinho para vocês. Aqui no sul de Minas, a gente vai ter uns ventos um pouco mais fortes e também vão trazer uma sensação maior de frio, pelo menos até a próxima quarta-feira, que é quando ainda dura o alerta de onda de frio. Falando agora da tendência para amanhã, dessa terça-feira, nós temos nessa área branca aqui toda tendência de geada. Então, desde as áreas da Mantiqueira, passando pelo sul de Minas e chegando até mesmo ao Triângulo Mineiro, nós temos essa tendência, temperaturas bem baixas e geada ao amanhecer. No nordeste de Minas tem tendência para neblina ou névoa, tá? Fiquem atentos também. E já falando também do nordeste de Minas, nós temos uma possibilidade de chuva entre a tarde e a noite, porque a frente fria se deslocou, ela está aqui na altura do estado da Bahia e essas instabilidades podem fazer com que chova no extremo nordeste de Minas, mas num panorama geral aqui no sudeste, tempo limpo, sem possibilidade de chuva. E como eu trouxe os alertas para vocês, nós temos não só o alerta para geada em toda essa área em amarelo, como também de baixa umidade relativa do ar, que precisamos ficar bem atentos a partir de agora. Aqui no sul de Minas, em Pouso Alegre, Extrema, deve chegar a 20%, então muita atenção. E também temos um alerta por conta desse ciclone de maré alta, ventos mais fortes, desde a região aqui de Chuí, no Rio Grande do Sul, até São Mateus, no Espírito Santo. Então, você que está aí pelo litoral também fica bastante atento, tá? Por mais que o tempo esteja limpo, tem esse risco aí por conta dos ventos mais fortes. Falando das temperaturas agora, Pouso Alegre inicia essa terça-feira com 4 graus, como eu trouxe, tendência de geada, e chega aos 23 durante a tarde. Então a gente tem uma amplitude térmica aí de pelo menos 20 graus, é muita coisa, né? Fiquem atentos. Maria da Fé registra -3 e deve chegar aos 16 durante a tarde. E já o distrito de Monte Verde, mínima de 1 grau e máxima também de 16 durante a tarde. E a tendência para 5 dias? Separei a cidade de Gonçalves para vocês. Temos a tendência de geada somente nessa terça. Na quarta a gente já volta a ter sol entre nuvens, o que afasta essa possibilidade. E na quinta a gente começa a observar a alta nas temperaturas mínimas. Na terça-feira parte de 1 grau, na quinta já parte de 8. Sexta parte de 11, sábado volta a ter uma friaca e parte de 7, mas aí a gente passa a ter também tardes mais quentes. E aí só mais lá para frente a gente deve ter a formação de uma nova frente fria, mas não com as características continentais dessa que com certeza marcou a história de muita gente. Um grande abraço e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!